Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.
e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar.
cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. eu amo a sua casa e não sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós, graças a Deus. Por isso, mais um dia a gente está aqui, reflexo do cuidado do Senhor. Mais um dia a gente está aqui e a gente entende que é reflexo do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Bom, vamos lá, vamos mandar um abraço aí para o pessoal que está com a gente. Manda um beijão aí para a Sueli, para a Vasni. Manda um beijão para o Bruno, para o Vitor, para a Priscila, para a Vânia, Maria Matos, um beijão. Lourdes Gonçalves, para minha mãe, para a Sandra Regina, para a Graça, para o Rodrigo Mansur, para a tia Bizinha, Wanderson e Cláudia, não sei se é o Wanderson ou se é a Cláudia, mandar um beijão para esse casal. Se puder, digam onde é que vocês estão agora, que tem gente que a gente conhece de um lugar, mas muda para outro, como foi o nosso caso tantas vezes, e é legal a gente se atualizar onde as pessoas estão. Eu estou vendo uma onda ali, eu acho que é o avatar do Gilson também. Ah, acabou de entrar o Gilson, tá vendo aí? A gente acaba se conhecendo pelas fotos de vocês também. Vou dar um beijão aí para todos vocês. E vamos orar mais uma vez. Por que não, não é? A gente, quando está entre amigos, a gente também pode orar. Não é algo que a gente faz só no desespero, não. Quando a gente está alegre, quando está tudo bem, a gente também ora. Quando não está, a gente pode juntar os amigos e nos conectarmos a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Pai, nós oramos a Ti nessa noite mais uma vez, porque precisamos, porque dependemos disso, porque reconhecemos que ao orarmos a Ti, isso nos faz bem ao nível de nossa alma, do nosso espírito. Há uma conexão necessária acontecendo. É assim que cremos, que
nós possamos mais uma vez estar ligados a Ti e nessa conexão possamos ser tomados por um fortalecimento que venha do Senhor, possamos ser ligados a Ti naquilo que o Senhor tem para nós, que recebamos a porção que o Senhor tem para a nossa vida. Nós precisamos ter um conhecimento diferente, não aquele que a gente pode adquirir por si só, mas aquele que vem do céu como um presente, uma graça sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, fortalece nossas mãos, não para que elas oprimam os outros, mas para que elas possam se lançar no caminho de ajudar quem quer que seja, quem precise ao longo dessa jornada. Que hoje seja um dia da gente dar mais um passo nessa jornada espiritual em que nós reconhecemos estarmos sendo tratados por Jesus por intermédio do seu Espírito Santo. Que seja uma noite de cura, de melhoramento, de direção, de renovo, de crescimento para cada um de nós. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, tem uma mensagem hoje que está em Eclesiastes. Nós vamos fazer uma reflexão no livro de Eclesiastes, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Aliás, nós vamos ler somente esse versículo e eu estou dando um título para essa mensagem de onde foi que nos perdemos. Só essa pergunta já seria capaz de gerar uma reflexão em nós. Só essa pergunta já seria capaz de gerar algo no nosso coração. E eu não sei se já disse isso, eu acredito que não disse isso ainda nas transmissões, não é? Todo avivamento, toda manifestação notável do poder de Deus no meio de um povo sempre começa com uma pergunta. Sempre começa com um clamor que faz uma pergunta, não é? Porque quando a gente considera ter todas as respostas, nada acontece de muito importante da parte de Deus em relação a gente. Mas quando a gente se pergunta, é porque a gente quer saber mais. Então, hoje a gente vai dar início a essa mensagem com essa pergunta. Aonde foi que nós nos perdemos? Enquanto você localiza o texto, eu vou tomar um pouco d'água. Muito bem. Diz assim o texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, o verso 1. Como uma mosca morta faz cheirar mal o frasco do perfume, uma pequena tolice estraga muita sabedoria. Normalmente, esse texto ele é aplicado à verdade de que, às vezes, por causa de uma pequena coisa, nós estragamos uma coisa muito maior. Você com certeza conhece pessoas que foram bons profissionais durante toda a carreira e um deslize foi o suficiente para colocar abaixo a carreira daquela pessoa. Você conhece famílias que se desfizeram por causa de um vacilo. Um deslize foi capaz de pôr uma família, né, a estrutura, a harmonia de uma família em xeque. Normalmente a gente usa essa direção para comentar esse texto. Mas hoje eu queria falar algumas outras coisas dentro disso para a gente tentar ir além do senso comum, né, daquilo que a gente ao ler já consegue perceber. Bom, se uma mosca morta, uma pequena... A mosca já é pequena, não é? Se uma pequena coisa é capaz de comprometer um frasco de perfume que é muito maior, eu quero dizer que, às vezes, você se cobra muito. E, às vezes, você cobra muito das pessoas. Por quê? Porque, às vezes, a gente está diante de um frasco de perfume.
E a nossa cobrança em excesso, nós não estamos falando aqui de uma avaliação moderada, saudável, não é crítica no sentido construtivo, edificante, não é? Mas às vezes o nosso exagero, ele é capaz de estragar algo que já está bom. Porque quando a gente está diante de algo, a nossa avaliação, ela tem que levar em consideração quem nós estamos avaliando, sob que condições quem fez o que fez. Se a gente olha para uma determinada coisa e percebe que aquilo está mal feito, a gente não pode ter o rompante e prontamente fazer uma crítica porque a gente não sabe qual foi o nível de dificuldade que aquela pessoa teve ao executar aquela tarefa. Então, muitas vezes, a mosca somos nós. Muitas vezes a mosca é uma avaliação excessiva, é um rigor excessivo, e a gente é capaz de estabelecer rigor em excesso em relação a outras pessoas, assim como, por vezes, a gente se sabota porque cobra mais do que precisa cobrar de si mesmo. Tem muitas pessoas que apresentam como virtude o fato de serem muito rigorosas. Ah, não, eu sou muito rigorosa com as minhas coisas. E não percebe que o excesso é contraproducente. O excesso, ele vai muitas vezes estragar o frasco de perfume. Algo que está bom precisa ser avaliado como bom ou não dentro das condições em que aquilo foi feito, foi realizado. Não é? É muito importante que a gente cobre da gente aquilo que a gente entendeu que podia dar naquele momento. Às vezes eu e você perdemos a calma, às vezes a gente não responde da melhor maneira, mas se a gente colocar um peso muito grande sobre nós, não é esse peso, não é esse excesso de peso que vai trazer melhoramento para a gente. Estamos aí, estamos na jornada, estamos numa caminhada de aperfeiçoamento. O que a gente precisa se cobrar é que essa jornada ela não pare, ela não se desvie, ela não retroceda. Mas a dinâmica daquilo que eu vou fazer precisa levar em consideração o equilíbrio, a moderação. E a gente já falou sobre isso, que é o texto lá de Timóteo, que fala que Deus ele nos deu, não nos deu poder, não nos deu covardia, mas poder, moderação e amor. Então a moderação é algo que é inerente daquele que se diz cristão. Aquele que tem fé em Jesus, ele se aplica no caminho da moderação. A Sandra está dizendo, eu preciso urgentemente trabalhar essa área na minha vida. Se a gente não presta atenção, a gente estraga aquilo que está bom. Às vezes está bom. Eu já percebi que às vezes a gente elogia uma pessoa, a gente diz assim, olha, essa comida está muito boa, e a pessoa, que nada, eu fiz correndo. Aí você chega para uma pessoa e fala assim, poxa, você está tão bonita, você está tão bonito hoje, a pessoa, que nada, eu saí, nem me arrumei direito. Como, por vezes, a gente tem dificuldade de receber, de acolher um elogio. Às vezes a gente pensa que há apenas carência de que as pessoas sejam solidárias no sentido de darem. Mas sabia que também é difícil receber? Tem gente que não sabe receber amor. Tem gente que não sabe ser querido. Tem pessoas que preferem lidar com o tapa do outro do que o afago. Tem pessoas que se você se aproximar delas e der um abraço, ela se esquiva daquele abraço porque ela está escaldada talvez por dores da vida e ela não aceita esse acolhimento, esse amor, esse elogio. Agora a crítica a pessoa, não é? A pessoa veste aquela carapuça e aquilo a põe para baixo, a derrota completamente, ela acolhe aquilo ali, não é? Eu digo para você que você não é bom no que faz, você recebe. E você começa a se avaliar, o que está acontecendo, talvez eu não seja tão bom quanto eu penso. E aí quando eu digo algo bom a teu respeito, você fala que não é bem assim.
Às vezes a nossa vida é um frasco de perfume, cheio, mas a gente mesmo vai lá e lança uma mosca morta. E, por vezes, uma mosca morta, que é o que o texto diz, é capaz de pôr em risco, de fazer perder ali o aroma, a fragrância, né, do perfume. É uma pequena tolice. A gente tem a rapidez de avaliar que a pequena tolice é cometida por outra em relação a gente. Não, às vezes somos nós. Já está bom. E aí eu estrago com o meu rigor, eu estrago com o meu excesso de preocupação, eu estrago porque eu sou perfeccionista e acho que isso é bom. A gente pode sempre melhorar o que faz, mas o perfeccionista, ele tem um olhar que é distorcido. Não é porque uma pessoa é perfeccionista que ela quer a perfeição. Uma pessoa que é perfeccionista, ela não consegue compreender que muitas vezes o que foi feito sob algumas condições. E naquelas condições, tá bom. É assim que a gente avalia. Um exemplo muito claro para a gente compreender. Se uma criança faz um desenho e mostra para você, né? As minhas filhas, por exemplo, quando elas eram menores, elas, quando iam na casa de alguém ou a gente recebia alguém, elas gostavam de fazer um desenho e dar para a pessoa. É um desenho de uma criança. Será que alguém vai dizer que não está bem desenhado, que está faltando aqui, que julgar um aspecto técnico? Não, é um desenho, é um mimo é um carinho de uma criança. Então tem que ser avaliado, tem que ser visto como tal. E aí é muito importante que a gente perceba que assim como a gente avalia que um desenho feito por uma criança é feito por uma criança que tem que ser avaliado partindo de uma criança, nós precisamos também ter um olhar capaz de lidar com as pessoas. Você não vai conseguir viver sem ter que lidar com pessoas imaturas, pessoas confusas, pessoas perturbadas, pessoas nervosas, pessoas perdidas. Você não vai conseguir deletar todas as pessoas difíceis da sua vida. Você vai ter que lidar com pessoas complicadas. O tempo todo a vida vai nos exigir isso. Não é? A gente não tem como procurar uma jornada de iluminação, santificação, de crescimento que seja isolada das pessoas. A gente precisa lidar com as pessoas e a gente vai enfrentar diferentes tipos de pessoas. Mandar um beijão aí pro pastor José Carlos. Um abração, meu amigo, querido. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de perceber a multidão de naturezas distintas com as quais eu vou precisar lidar. E muitas vezes eu vou ser a mosca morta no frasco de perfume porque não vou lidar, não vou saber com quem que eu estou lidando. Não posso esperar muito de uma pessoa infantil. Às vezes a gente quer uma grande avaliação, opinião, ideia de uma pessoa que não tem condições de alcançar aquilo que você precisa. Às vezes você fala, fulano fez um serviço ruim para mim, porque você não avaliou que aquela pessoa que prestou o serviço para você não tinha condições, não estava à altura de cumprir aquilo que você pretendia. Cada pessoa tem os seus limites e a gente precisa saber o que cada pessoa é boa. Eu sempre costumo dizer sobre comida que cada restaurante tem uma especialidade. Se você entra e pede o que não é especialidade, você corre riscos. Então você precisa entrar num lugar. Eu, por exemplo, quando eu morava em Portugal, o pessoal que é de Portugal vai concordar comigo. Quando eu entrava num lugar que eu não conhecia, eu pedia normalmente duas coisas que eu sabia que dificilmente iam ser ruins. Pastel de nata e um café. Em Portugal, o café é muito bom e eu gosto muito de café. E o pastel de nata em qualquer lugar é bom. Então eu não corria riscos. Por vezes você quer uma determinada coisa, mas você vai no lugar errado. Às vezes você quer algo de alguém e não percebe que você está indo no lugar errado. Você está contactando com a pessoa que não tem condições de fazer.
Então isso é muito importante. Não vamos esquecer que a gente iniciou essa mensagem com uma pergunta: aonde é que nos perdemos? Talvez nós nos perdemos porque começamos a cobrar coisas das pessoas que elas nunca vão poder nos dar. A falta de ligação com Deus faz com que a gente fique carente e comece a exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar. E esse é um problema. Às vezes, a gente transfere para o outro algo que é responsabilidade nossa. Tem hora que você centraliza muito em você, mas tem hora que você delega demais. E aí você, ao delegar, por vezes você fica na mão de outros e aí você corre riscos. E às vezes você centraliza muito e começa a pesar sobre você. Então, o Evangelho é um exercício de moderação. É uma escola de equilíbrio e moderação. Não temos como viver de excessos. O excesso é sempre ruim, é sempre doentio, enferma o ser humano. Se a gente está na terapia de Cristo, a gente crê que Deus está nos trabalhando através do seu Espírito Santo, sempre com vistas em que alcancemos o caminho mais próximo da moderação. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Eu gosto muito de trabalhar com pergunta porque já ativa na gente a reflexão, não é? Se tuas ações, se as tuas palavras fossem um cheiro, ele seria um cheiro agradável ou seria um cheiro insuportável? O cheiro da mosca morta é insuportável, estraga. Já o cheiro do perfume bom, importado, esse ano eu ganhei no Dia dos Pais um perfume. E aí eu tenho a garantia de que ao passar aquele perfume eu vou exalar um cheiro bom, não é? Aquele perfume me dá essa garantia. Qual é a tua garantia em relação ao cheiro das tuas emoções expressadas, não é? Manifestas, tuas palavras, tuas ações, tuas vontades e pensamentos expressos, colocados para fora. Que cheiro que tem? Se você chega num ambiente, você traz um cheiro, você traz o cheiro de Cristo ou você traz um cheiro insuportável? E é aí que a gente tem que perceber se tem mosca no nosso frasco. Às vezes tem mosca no nosso frasco. E a gente tem que ter essa capacidade de identificar isso, porque às vezes é uma pequena mosca que está colocando em xeque tudo que somos. Eu não acredito que você seja os seus erros. Você é muito maior do que os seus erros. Mas por vezes os nossos erros escondem, eles nos fazem perder de vista tudo aquilo que somos. A gente acaba sendo marcado, não é? Vou dar um exemplo aqui do futebol. As pessoas sempre vão lembrar do Zico na seleção brasileira mais do pênalti que ele perdeu do que os outros gols que ele tenha marcado. Porque ficou marcado, não é? Ficou muito mais marcado aquilo que ele fez negativamente. E aí só da gente pensar nisso a gente é sacudido. Quantas vezes eu falei e agi e eu gerei, eu emiti um som insuportável, não é? Eu exalei um cheiro que repeliu as pessoas. A maneira como você age afasta as pessoas ou aproxima as pessoas. Aquilo que você faz é capaz de acolher pessoas ou é capaz de afastar as pessoas? Existem pessoas que elas têm a característica de afastar no jeito delas de viverem. E a gente tem que perceber que esse não é o bom caminho para nós e não tomar como exemplo quem faz assim. Muitas vezes a gente quer rebater o cheiro da mosca morta exalando o cheiro de mosca morta. Nossa vida não deve ser um combate de maus cheiros. A gente combate o mau cheiro com um bom cheiro, não é? E aí outra coisa que é interessante é que a gente tem a capacidade de interferir. Ontem a gente falou aqui longamente
sobre a questão da menina estuprada, que foi um grande choque, não é, nacional, não é, envolveu aí emocionalmente todos nós. E é importante a gente perceber, fiquei pensando muito nisso. Será que as nossas interferências sociais, aquelas interferências públicas, né, em que a gente expõe o que pensa, será que essas interferências não estão sendo moscas mortas? Será que a gente está contribuindo na maneira como a gente usa nossas redes sociais, como a gente transmite, manifesta o que nós pensamos? Muitas vezes, diante de uma mosca morta, não vale a pena a gente interferir para aumentar aquele cheiro. Muitas vezes a gente está fazendo esse cheiro ganhar mais espaço, mais audiência do que dar audiência ao frasco de perfume. A gente precisa exaltar a política pública bem feita, que vai atender a pessoas. A gente tem que exaltar o frasco de perfume, que é um profissional, seja de que ramo for, no exercício do seu trabalho, seja o prestador de serviço, seja o profissional do judiciário, seja o profissional da área de saúde, seja aquele que comunica. A gente tem pouco espaço para o frasco de perfume, mas parece que a gente tornou a nossa expressão social, via, por exemplo, internet, como um ambiente de mau cheiro. Um ambiente de mau cheiro. O que muitas vezes vai melhorar, vai nos engrenar nessa jornada, é justamente localizar os frascos. Porque quando eu sei de um restaurante que é bom, eu indico para você. Quando eu assisto um filme que é bom, eu vou querer compartilhar com você. Quando eu faço uma viagem, conheço um lugar bonito e você me pede uma indicação, eu vou te dar sugestões baseadas nos frascos de perfume que eu encontrei ao longo da minha jornada. Não é que a gente vai negar as moscas mortas. É que a gente precisa criar um ambiente, e eu quero me encaminhar para o final, para a gente mostrar o que é que atrai a mosca e o que é que impede que a mosca venha pousar, não é, no frasco de perfume. Então, eu não quero que as pessoas se tornem alienadas ao falarem somente do frasco de perfume e se esqueçam da mosca. Mas tem alguma coisa que a gente faz que atrai a mosca, e tem alguma coisa que a gente faz que preserva a fragrância do frasco de perfume. Não é? E aí, o que atrai mosca? Lixo. O que atrai mosca? Produto podre, né? Algo que apodreceu, restos e outras moscas. Então vamos pensar aqui um pouco. Para já, a gente tem que ter em mente que quando uma mosca morta pousa sob um frasco de perfume, a mosca não fica perfumada. É o perfume que se estraga. Então o que a gente faz para que a mosca não pouse? Se você procurar na internet, tem um monte de coisa que as pessoas falam, né? Fala, bota vinagre, bota isso, bota aquilo outro. Sempre umas coisas assim muito esquisitas, muito esdrúxulas, né? Quando na verdade a mosca é atraída por lixo. A mosca é atraída por resto de comida. A mosca é atraída por produto podre. A mosca é atraída por outras moscas. Então, precisamos compreender algo. Se há lixo em nós, se há restos de experiências de vida que não foram discernidas e resolvidas, se tem resquício de coisa lá de trás ainda presente em nós, estaremos atraindo moscas que vão comprometer o frasco de perfume. Não vale a pena você estragar o frasco de perfume porque você deu abertura, fez algo que atraiu a mosca e a mosca pôs em risco ali tudo que você fez. Não dá para você comprometer o teu esforço de vida por causa das moscas. Então a gente tem que reparar exatamente nisso. Se não estamos atraindo as moscas com o lixo que nós consumimos.
Será que tem lixo na gente? E aí o que a gente faz se a gente quiser combater a mosca? Limpeza, não é? Limpeza. Tem dia. Isso é muito comum no pregador, no camarada que canta. Qualquer um que dependa de uma determinada performance para viver. Nem sempre o camarada está afim. Nem sempre teve um dia bom, nem sempre foi tranquilo. Mas o que a gente faz? A gente procura limpar nosso coração para que isso não venha comprometer, essa não limpeza não comprometa aquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes você perdeu coisas na vida porque você não estava preparado para recebê-las? Tem coisa que você não desfrutou porque o ambiente em você, o teu interior, não foi um ambiente propício para receber. E como tem gente que tem, mas não consegue desfrutar. Como tem gente que, por causa de moscas mortas, por causa de lixo, por causa de resquícios de coisas que não foram resolvidas, está deixando de desfrutar o frasco de perfume. A minha vida e a sua vida são frascos de perfume. Eu posso dizer isso porque não é uma questão de mérito. A graça de Jesus tem essa característica. Ela acolhe, ela nos abraça, ela nos encharca. Eu creio que eu e você estamos encharcados do amor de Deus. O que faz a gente perder o desfrute dessa fragrância, da graça de Deus sobre nós, é a vida que a gente leva, a maneira como a gente conduz determinadas coisas. Eu quero crer que essa noite é uma noite de limpeza. Sabe quando você se irrita com a mosca e ao invés de você apenas murmurar contra a presença delas, você começa a limpar tudo para que ela não se aproxime? É isso que Deus espera de nós. Essa é a proposta da terapia de Cristo. Ser um ambiente em que a gente se proponha a permitir a limpeza via Espírito Santo. Quando você vai fazer uma limpeza na sua casa, você separa os materiais que você vai precisar. Você tem um material para desengordurar, você tem um material para dar o cheiro, você tem um material para limpar, você tem um material para limpeza pesada. Você sabe medir isso olhando para a sua casa. A minha pergunta é se você é capaz de olhar para o seu interior, que é a sua casa espiritual, e reparar a necessidade de limpeza. Quando uma pessoa ama a sua casa, ela tem prazer de limpar e manter limpa essa casa. E quando a gente percebe que a casa está suja, está desorganizada, não é? Isso cria em nós uma agonia, uma perturbação que só cessa quando a gente para e limpa. Vocês estão percebendo aqui que o cenário está diferente. Por quê? Porque a gente está aqui, a gente passa tempo aqui, a gente quer que seja bonito, a gente quer que seja legal. Né? Aí a Alice e a Daniele passaram o dia aqui mexendo numa série de coisas. E isso não é um fardo, é um presente, porque aqui há um frasco de perfume que Deus derrama sobre nós. Então, a gente quer cuidar bem. Agora, se tivesse uma mosca aqui, ia me incomodar. Né? Se tivesse uma sujeira, se tivesse alguma coisa fora de ordem, isso ia me incomodar. E viver é se deixar incomodar pelo que está sujo e procurar limpar. Não estou bem hoje, não estou me sentindo bem, estou preocupado, estou agitado, estou ansioso, estou estressado, estou me sentindo perdido, estou carente de alguma coisa, está faltando algo que eu ainda não consegui. E aí o que é que eu faço com isso? Eu procuro o caminho da limpeza, porque para que eu receba aquilo que eu preciso, para que eu desfrute do frasco de perfume, eu preciso me assegurar que o meu interior está limpo, que não tem coisa mal resolvida. Eu preciso me dar conta se eu estou limpo, ou eu tenho que perdoar alguém, ou eu tenho que perdoar a mim mesmo. Eu tenho que me dar conta se eu não estou cobrando demais dos outros, se eu não estou cobrando muito de mim mesmo, não é? Será que eu estou
lidando com as pessoas, tendo em vista a limitação delas, tem pessoas que não vão ser aquilo que você quer que elas sejam. Tem pessoas que não vão corresponder ao teu rigor, aquilo que você gostaria que elas fossem. Mas se a gente começar a lidar com as pessoas, tendo em vista que talvez elas estejam fazendo o melhor que elas saibam fazer, a nossa vida vai ser melhor. Aí a gente vai conseguir desfrutar, né, do perfume. Eu garanto a você que quando você está num dia agitado, você não tem tranquilidade para fazer uma refeição. E aí você faz à pressa. Pode ser a melhor comida do mundo, mas você está com a cabeça em outro lugar. E isso não é bom. É bom que a gente aprenda a moderar a ponto da gente conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Não é porque o mundo está de cabeça para baixo, não é porque a gente está aí diante de uma pandemia vivendo um tempo tão estranho, esquisito, ao mesmo tempo que algumas pessoas têm apenas sintomas de uma gripe, outras morrem, gente nova, gente mais idosa, uns sobrevivem, outros nem dão por isso, uns assintomáticos, outros vão parar no hospital. Apesar de tudo isso, ainda há perfume para a gente desfrutar. E mais do que isso, se não há tanto o que desfrutar diante de tantas desgraças, de tantos dissabores, a gente vai ser o perfume. A gente vai levar o perfume e não ser uma mosca morta. Se a gente quer moderar o que fala ou o que pensa, a maneira como a gente age, precisamos pensar que uma ação nossa pode ser uma mosca morta que vai comprometer o perfume da vida de alguém. Se a gente lidasse assim uns com os outros, já seria tudo muito mais fácil. Se a gente pensasse que, ao falarmos, podemos ser perfume, assim como podemos ser uma mosca morta. Se a gente pensasse que a nossa vida é um cheiro, e esse cheiro pode ser insuportável para alguém, assim como pode ser agradável, nós vamos moderar as nossas ações. Uma criança, a gente estava falando isso agora na hora do lanche, né? Aqui em casa. Uma criança sabe quando está fazendo uma coisa errada. Quando você chama, né? O Daniel agora ele está com a mania de ficar olhando para a gente. Quando ele percebe que a gente não está olhando, ele vai lá e vai onde não pode ir e faz o que não pode fazer. E quando a gente chama, a criança fica agitada porque ela já identificou que o que ela está fazendo não é bom. Se uma criança que não tem 3 anos sabe fazer isso, eu creio que você também sabe, eu também sei. E a gente está aqui para isso. Aonde é que foi que nós nos perdemos? Talvez deixamos de provar da fragrância, de sentir e desfrutar dela, porque nos tornamos moscas mortas naquilo que pensamos ou naquilo que consumimos. Não é? Moscas atraem moscas. Quando a gente está num abismo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não é? Então se torna de um problema, muitas vezes a pessoa parte para um outro problema. E esse ciclo precisa cessar. E ele precisa dar lugar a um outro ciclo, que é da gente desfrutar da fragrância da vida, da glória de Deus, dessa graça que é estendida a cada um de nós e nos abençoa de uma maneira que nós não teríamos como provisionar por nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe muito, que a gente seja perfume de Cristo por onde a gente passar, com as nossas palavras, com as nossas ações. Não podemos sujar as nossas mãos com o veneno, o insuportável cheiro das moscas mortas. Não queremos ser moscas mortas, queremos ser perfume. Pai, em nome de Jesus, livra-nos dessa cobrança que a gente atribui a outros ou a si próprio e aí destrói o perfume do perfumador. Que a nossa vida possa ser um perfume, que o nosso cheiro seja um cheiro de bênção, que aonde chegar a nossa voz, a nossa vida, as nossas ações, chegue também o cheiro da vida e não o cheiro da morte. Que a gente não tenha nenhum tipo de interferência na vida do outro para ser morte, mas aonde a gente colocar a nossa mão seja para abençoar,
seja para trazer vida. Trabalha no nosso coração para a gente identificar se há lixo dentro de nós. Se há situações, resquícios de situações lá de trás que ainda não foram resolvidas. Ó Espírito Santo, limpa nosso coração nessa noite para que a gente não fique desgastado pelas situações da vida a ponto de não conseguir gerar um ambiente interior para exalar esse bom cheiro, esse perfume. Dá-nos esse perfume. A gente quer ter um perfume agradável que atraia pessoas. A gente não quer repelir pessoas com o nosso jeito de ser. Ó Deus, que a gente não cobre das pessoas aquilo que as pessoas não possam nos dar. Que a gente seja sensível à dor das pessoas e não coloque mais dor, que a gente não seja uma mosca morta no prato de ninguém, mas que a gente seja esse perfume que atrai, que acolhe, que torna o ambiente agradável. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa conexão. Nunca canso de dizer que vocês são perfume na nossa vida, na nossa família. Há dias mais difíceis que outros, não é? Por vezes é complicado continuar. É muito difícil, não é, continuar. Mas nós não queremos abrir mão desse perfume. Às vezes a gente está quase na rota do desânimo. E aí vem mais uma transmissão e aquilo que a gente proporciona passa por nós e também nos renova. E é dessa maneira que eu me despeço de vocês, crendo que a vossa conexão conosco nos preencheu, nos renovou. Até amanhã, se Deus quiser, porque amanhã nós cremos que tem mais perfume de Deus para nós. Um beijão.